Olá, eu sou o Bruno Milani, professor de inglês, e seja muito bem-vindo à Semana do Inglês Inteligente. E ao longo dessa semana, você receberá conteúdos valiosíssimos que vão te mostrar que se por um acaso você ainda não fala inglês, ou porque acha muito difícil, porque acha caro, nunca achou um professor ou um método que te fizesse acreditar que você é realmente capaz, porque você não tem tempo ou não tem oferta de qualidade, ou quem sabe você mesmo que já tentou falar inglês e não conseguiu, acabando se frustrando, você vai ver como na grande maioria dos casos esses fatores não passam de mitos. E que você é sim 100% capaz de fazer a sua viagem internacional, ir a congressos sem precisar de Google Tradutor, de intérpretes, de conseguir melhores colocações profissionais, pois pessoas que são fluentes ganham até 68% a mais do que aquelas que exercem o mesmo cargo, mas que não são fluentes. Ou quem sabe, da sua tão sonhada realização pessoal através da fluência do inglês. E para você que está achando que isso tudo é bom demais para ser verdade, dá uma olhada no que pessoas que já aplicaram os meus métodos têm a dizer a respeito. Olá, tudo bem? Meu nome é Carmen, sou de São Paulo e eu queria falar por que eu estou escolhendo, por que eu escolhi o método do professor Ilânio. Antes eu usava alguns aplicativos, eu tentava aprender inglês sozinha e eu via que não estava funcionando para mim, apesar de eu treinar um pouquinho todos os dias. Né? Daí quando eu comecei a procurar aulas mesmo, encontrei o método do professor Ilânio e comecei a conversar com ele, eu percebi assim na hora, assim, sabe? O quanto ele poderia estar me ajudando, o quanto ele poderia realmente estar contribuindo para o meu aprendizado. Eu percebi nele como ele tem realmente a vocação de ensinar, sabe? Ele tem a capacidade de estimular. Ele tem vários vídeos, inclusive ele tem no canal dele, né, que você pode acessar e assistir. Mas aí eu resolvi realmente fazer as aulas, sabe? Fazer o curso completo e eu tô adorando. Indico para todo mundo, porque indico para meus amigos, porque realmente o método dele faz com que a gente treine, vá avançando no treinamento de forma segura, percorrendo assim um caminho interessante por ser gostoso e de forma inteligente, como ele diz, sabe? Você usa os recursos que você vai aprendendo, já aplicando nas atividades seguintes. E aquilo fixa, sabe? Fica bem interessante também o aprendizado. Hi everyone, my name is Renan Alecrim de Pinho. I'm 27 years old and I started studying English with Bruno when I was 18. And I would say that English strongly changed my life, my way to see people, to connect with people. I would say that I only got into my job because I knew English very well. And he did with me the base of English. And now I would say English changed my life. So I strongly recommend you guys to study English with Bruno. His method and his way to teach is going to change your life. So study English. It's the best way to get to know people, to go around the world and to see how world is, because you're never gonna need a translation anymore. So study English. That's my message for you. Thank you. Hoje sou fluente e professor há mais de 15 anos, mas nem sempre foi assim. E para você entender exatamente como nasceu o método do inglês inteligente, deixa eu te contar um pouquinho da minha história. Isso ocorreu quando eu tinha 13 anos e minha irmã 15 anos. Na época, uma amiga dela fazia um curso de inglês em Belo Horizonte, curso esse que nem existe mais. Eles pediam indicações de amigos, familiares, para que eles pudessem ligar, apresentar os produtos e, obviamente, tentar vender. E eles começaram a ligar para minha irmã. E ela não queria, mas eles estavam ligando insistentemente. Foi até que um dia ela resolveu recebê-los, mas não porque ela queria, mas simplesmente para falar, não, muito obrigado. Foi então que ela marcou um sábado às 8 da manhã. Mas na sexta-feira ela foi a uma festa e chegou em casa por volta de 00:30, 1h, depois ainda foi tomar um banho, ler um livro. Resumindo, ela foi dormir muito tarde. Eu, sabendo dessa reunião, no sábado, a campainha toca, eu recebi o pessoal, coloquei ele na sala e fui tentar acordá-lo, mas ela estava simplesmente apagada.
Mas com muito custo eu consegui acordá-la. E falei, o pessoal do inglês está aí. Ela, não, Bruno, eu não quero isso não. Vai lá. Eu só marquei para que eles pudessem parar de me ligar. E eu fui, por educação, obviamente. Então aquilo que era para ser uma entrevista meu pai, minha irmã e os entrevistadores, acabou sendo meu pai, eu e os entrevistadores. E o que aconteceu foi mágico, pois eu comecei a visualizar um mundo de possibilidades se eu fosse fluente em inglês. E eu perguntei se meu pai poderia pagar o curso para mim. Ele fez as contas dele, ia apertar um pouco, mas se dispôs a pagar. E eu tenho esse dia como um marco na minha vida, pois aquele dia eu decidi sobre o meu futuro profissional e comecei a traçar os meus planos. Eu pensei, eu vou me tornar fluente, eu vou para o exterior, eu vou me formar em letras, eu vou dar aula em outras escolas e vou abrir as minhas próprias escolas. E o plano foi seguido à risca. Eu cheguei a ter 3 escolas de idiomas em frente às 3 maiores universidades particulares de Belo Horizonte. E era bem legal, mas tinha alguma coisa que ainda me frustrava. Pois, como era franquia, e quando eu aplicava o Bruno Ilani dentro de sala de aula, eu percebia que eu obtinha resultados muito melhores com os meus alunos. E dentro da minha própria escola, eu não podia substituir um professor se ele tivesse algum imprevisto, pois a partir daquele momento, os alunos pediam que só queriam ter aula comigo. Foi então que eu comecei a pensar numa forma de resolver esse problema e cheguei no inglês inteligente. E você vai saber passo a passo, ao longo dessa semana, como fazer para de fato se tornar fluente em inglês. Ah, mas lembre-se, é importante que você assista todos os vídeos antes do final desse evento, pois assim que ele acabar, esses vídeos não ficarão mais disponíveis. Bem, e antes de falar como fazer para se tornar fluente, eu vou te falar o que não fazer para se tornar fluente. Então, se você já aplica essas técnicas que eu vou citar agora, eu recomendo fortemente que você reavalie, pois elas não vão te levar a nada. Bom, a primeira coisa que eu quero fazer é um teste de atenção para saber o seu nível de facilidade em aprender inglês. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção nas informações que esse rapaz a seguir tem para te passar e que você extraísse o máximo possível. Se convenceu de que você só faz bem uma coisa de cada vez? Então Apollo tem um truque para você. Então tente descobrir como ele faz enquanto você presta atenção no que ele diz. Muita gente me pergunta qual é o lugar mais seguro para guardar suas coisas. A resposta não é tão simples. Você precisa se envolver mais. Entrar na mente do ladrão. Vou lhe mostrar como se faz isso. Você precisa saber quais são os alvos deles. Os ladrões procuram por marcas, o tipo de relógio que você usa, eles querem o seu dinheiro e querem o seu telefone. Todas estas coisas são valiosas e é importante saber como pode escondê-las. Uma dica simples para os viajantes. Pegue um copo e use-o como um cofre portátil. Ponha seus objetos de valor para dentro, feche com a tampa e, para ficar ainda mais convincente, às vezes basta apelar para o detalhe mais simples, como acrescentar o canudo. O ladrão vai ver o canudo, vai achar que o copo está vazio e, se tentar roubá-lo, não vai achar nada de valor e ainda vai deixar você com o seu lixo. Você não perderia seus objetos de valor e no final ainda ganharia uma bebida refrescante. Percebeu qual foi o truque? E você viu o coelho, o gorila e o urso? Apollo acabou de transformar suas chaves, seu dinheiro e seu celular num copo de refrigerante, enquanto 3 homens fantasiados de bichos passaram atrás dele. Nice, refreshing. You can get a cup. You have to understand. Você viu algum desses bichos? Você pode ter percebido o coelho, mas é bem provável que não tenha visto todos os 3. A resposta não é tão simples. Já nesta cena não houve quebras, mas mesmo assim você deixou de notar algo. O motivo disso é um outro fenômeno neurológico chamado cegueira inatencional. A cegueira inatencional é a capacidade de notar algo inesperado quando sua atenção está totalmente focada em outra coisa. Ou seja, podemos deixar de ver uma coisa óbvia bem diante de nós se não estivermos procurando por ela. Trata-se do efeito colateral de algo que fazemos muito bem, que é concentrar nossa atenção e filtrar todas as distrações irrelevantes. O ponto negativo é que às vezes filtramos coisas que queríamos ver. E aí, você percebeu os 3 bichos?
Eu realmente imagino que não, pois a grande maioria das pessoas realmente não conseguem. E isso é um fato incondicional, ou seja, nós não somos tão multitarefa quanto pensamos que somos. Então, quando você for estudar, por mais bobo que pareça, eu recomendo que você realmente se dedique àquele momento. Então desligue o WhatsApp, Facebook, pois estamos cercados de informações o tempo inteiro e a distração ela ocorre muito facilmente. E isso é o que eu chamo de ligar o botãozinho do inglês. Me lembro que em meu segundo intercâmbio nos Estados Unidos, eu já era fluente, na verdade já era fluente no meu primeiro, mas nesse segundo eu já tinha muito mais experiência, já tinha vivido vários meses nos Estados Unidos. Enfim, eu não imaginaria que eu pudesse ter algum problema. O que acontece é que tinham outros brasileiros nessa viagem. E quando esses brasileiros vinham conversar comigo, o meu cérebro estava preparado para receber tanto inglês quanto português. Da maneira que eles começassem, eu simplesmente dava sequência. Mas de americanos, obviamente, o meu cérebro só esperava inglês. Foi então que um dia de receber as crianças, pois elas passavam uma semana no acampamento com a gente, estávamos recebendo as crianças com os pais, tinha um menino chamado Anthony, de 11 anos, que estava com sua mãe. E ele falou alguma frase comigo. E aí eu não entendi. Eu falei com ele, excuse me? Ele repetiu. Eu não entendi pela segunda vez. Ele falou mais uma vez. E eu pedi pela terceira vez para que ele repetisse. E ele repetiu. Nesse momento eu comecei a pensar, meu Deus, o que está acontecendo com o meu inglês? Pois eu simplesmente não estava entendendo. E foi nesse momento que a mãe dele falou comigo. He is speaking in Portuguese with you. Ou seja, o Anthony estava falando alguma frase do tipo, e aí, beleza? Como é que você está? Falando em português. Mas como ele era americano, meu cérebro não estava esperando aquilo. Eu estava buscando inglês, inglês, inglês. Eu estava tão focado naquilo que o meu cérebro, por mais incrível que pareça, não estava entendendo português. E aí foi depois que a mãe explicou que o pai dele é brasileiro, de Santos, e por isso ele fala português. E aí que eu fui entender. Mas aquilo realmente me impressionou muito. Então você precisa realmente se dedicar. Você precisa realmente focar. Então se você definiu que você vai estudar 20 minutos, não importa. 20 minutos focado no inglês. Se for meia hora, melhor ainda. Se for uma hora, melhor ainda. Mas você realmente precisa focar no inglês naqueles momentos. Ponto número 2. Você não pode estudar listas soltas de palavras. Se isso fosse realmente eficaz, para se tornar fluente, bastaria decorar o dicionário. Você conhece alguém que se tornou fluente por decorar o dicionário? Certamente que não. Então, o que acontece quando você estuda simplesmente dessa forma? Você aprende um novo vocabulário hoje, um novo vocabulário amanhã. No terceiro dia, você aprende mais um novo vocabulário. Mas aqueles 2 vocabulários dos dias anteriores desaparecem. Eles foram armazenados simplesmente na sua memória de curto prazo. E isso não nos interessa. Nos interessa levar da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E é isso que eu vou ensinar para vocês ao longo dessa semana. Ponto número 3. Você não pode se tornar escravo da gramática. Pois, quando você estuda simplesmente gramática, você aprende sobre uma língua e não uma língua. Então, ela deve ser utilizada na medida certa, ou seja, apenas como uma ferramenta de auxílio e não como uma fonte principal de conhecimento. Vamos fazer um novo teste prático. Bem, como esse é o nosso primeiro encontro, a gente ainda não se conhece. Então, eu vou te fazer uma pergunta em português e gostaria que você realmente respondesse de voz alta, como se a gente estivesse nesse momento na mesma sala. Você pode me dizer o seu nome? Provavelmente você disse João, José, Maria, Juliana, Mariana, correto? Mas, o que acontece? Isso é sim uma abordagem eficaz do dia a dia, coisas reais. Imagina que se você simplesmente estudasse gramática, e eu te perguntasse, você pode me dizer o seu nome? Provavelmente você diria, sim, eu posso, mas não falaria o seu nome. Percebe como nesse caso não houve eficácia no diálogo, não houve efetividade na conversa? E é isso também que a gente vai aprender passo a passo ao longo da semana, como colocar em prática. E o ponto número 4 se aplica também à tradução. Você não pode ficar preso à tradução, pois quando você fica realmente ligado a ela ao tempo inteiro, ela só resolve naquele momento que você está estudando. Daí a pouco você não se lembra mais. Me lembro que eu tive um aluno que era muito preso à tradução. E eu insistia com ele, você tem que parar com isso, você tem que parar com isso. E aí ele me falava que quando ele estava estudando em casa, ele tinha um dicionário de papel e às vezes ele pegava e ia procurar uma palavra. Quando ele chegava na palavra, que ele via a tradução dela, ele falava, eu já tinha vindo aqui no dicionário. Foi então que ele resolveu fazer um teste. E ele começou, cada vez que ele ia numa palavra no dicionário, ele fazia uma bolinha com lápis.
Ou seja, para ver quantas vezes ele tinha que voltar lá. Ele chegou a me confessar que tinha palavras com 7 bolinhas, ou seja, resolvia o problema dele na hora, mas depois ele esquecia. Ok? E como é que eu paro, Bruno, com essa tradução mental o tempo inteiro? Bem, eu vou te ensinar também como fazer para pensar em inglês. Pois, imagina, você está caminhando na rua e encontra alguém, e essa pessoa te pergunta: e aí, como é que você está? Você começa naquele momento a pensar como está o seu dia, desde o momento que você levantou, o que você fez para saber se o seu dia está bom ou não? Não, você simplesmente responde, pois já tem um padrão em cima daquilo ali e você quer responder se você está bem ou não. E são esses pequenos detalhes que a gente vai também ver ao longo dessa semana. Bem, como esse vídeo já está longo demais, eu vou deixar para o vídeo de amanhã, onde a gente vai fazer justamente as oposições a essas técnicas que dão errado. E aí você vai começar a entender de fato como funciona o método inglês inteligente. Ok? E agora, a única coisa que eu te peço é que deixe um comentário aqui dizendo o que você achou desse conteúdo, desse primeiro vídeo. Pois aqui estamos formando uma comunidade de pessoas com o mesmo objetivo de você, de fato se tornar fluente em inglês. Então é isso, eu vejo você no vídeo de amanhã. Bye, bye!